Hernani, que, como eu disse, agora sexta e sábado, ele está à frente desse segundo curso do ciclo Afetos Obscuros, e vamos falar sobre isso. O primeiro ciclo já debateu o ódio, né, Hernani? E agora você vai falar sobre a inveja. Que quando a gente fala da inveja, já fica todo mundo meio arrepiado. Por quê? É a origem desse sentimento? Falar que é um sentimento já deixa as pessoas meio também assim. Sentimento, afeto, a inveja. Então, isso eu queria que você falasse um pouquinho dessa origem, né, dessa palavra, e por que ela causa tanto, né, tanta, como é que se diz, uma certa ojeriza, até o medo. Boa tarde, é sempre um prazer estar aqui novamente com os convidados, com Renata, nossa deusa, nossa diva das tardes, e com a Ana Prado, amiga querida. É verdade. Mas a grande questão inicial é que a primeira criança, o primeiro bebê na tradição cristã, que é Caim, foi o assassino por inveja. Verdade. Não é? Então, a narrativa da história de Caim e Abel é uma narrativa fundadora, não é, das nossas relações, especialmente dramáticas, com a inveja. Não é? De tal modo que ali onde parece haver apenas amor, companheirismo, etc, 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 na relação entre irmãos, não é, acontece justamente o primeiro assassinato. Então, graças à inveja. E ao ódio, claro, depois e tal. Evidentemente que claro. Inveja, ódio, ciúme, tudo isso está muito relacionado. Mas está relacionado também àquele sentimento no curso. Eu sempre digo que o curso é sobre o amor. Ou seja, porque na verdade o que nós gostaríamos de esquecer é que o amor é permeado de tudo isso. É permeado de ciúme, de inveja, de culpa, de ódio. E muito pouco de amizade, né? Quer dizer, para causar mais polêmica, né? Para mostrar isso, quer dizer. Então, o curso tem essa finalidade de... Porque, assim, eu acho que ao pensar esse curso, que surgiu de uma forma muito prosaica, num café aqui na Duque, com meu amigo Altieri Ponciano, grande chefão lá da Fortiori, é justamente constatar que há uma espécie de fracasso, no mínimo parcial, para sermos esperançosos, de todas as nossas estratégias para se contrapor aos tempos tão problemáticos, ruins e complicados nos quais nós vivemos. Por exemplo, uma coisa que me chama muito a atenção no Facebook, primeiro quero dizer assim que eu sou muito ruim de cyberativismo. Porque eu preciso pensar, porque eu sou uma pessoa da teoria. Então, quer dizer, escrever rápido sobre coisas, para mim, é absolutamente impossível. Então, em vez de... Aí eu digo, não, vamos pensar uma coisa que é um público menor, mas é um público muito importante. Porque, por exemplo, a maioria das pessoas que estão lá são psicólogos, psicanalistas, quer dizer, que tem uma responsabilidade social, né? O curso é aberto para qualquer pessoa, mas uma realidade, as pessoas que se interessam, podem ir lá. Então, por exemplo, o que é muito impressionante é como, ao invés de enfrentar os afetos obscuros, por exemplo, ao invés de enfrentar o ódio, porque o ódio está sempre no outro, ele não está em mim nunca, não está na minha casa nunca. A cultura do ódio... que a gente pensa, né? A cultura do ódio é exterior a mim. Eu estou fora dela. Isso não me afeta. Então, eu estou num lugar muito confortável, que é aquele que critica a cultura do ódio, se colocando fora desse espaço. Como se nós não sentíssemos todos ódio. Exatamente, né? A mesma coisa é a inveja. E às vezes o que é muito, muito problemático para mim é ver, por exemplo, que contra tudo isso tem, por exemplo, a empatia. Eu acho de uma ingenuidade, de uma simpática ingenuidade. Achar que você pode ficar no lugar do outro, do sofrimento do outro, e que isso se dá de uma forma muito simples, muito simpática. Isso é complicadíssimo, né? Entendeu? Então, como eu não tenho realmente essa capacidade,
E todas as vezes que eu tento fazer discussões de ideias no Facebook, eu sou péssimo, porque aí eu já vou lá dizendo, não presta, isso é ruim. Depois eu me arrependo, claro, vem a culpa, né? Digo, eu poderia ser mais simpático, né? Então eu faço o curso, entende? Porque lá eu tenho... Zueni Ventura escreveu um livro delicioso chamado Inveja. Quem? Zueni Ventura. Sei. E em linhas gerais, ele para entender a inveja, ele disse que ele tentou entender o ciúme e a cobiça. Sim. E ele coloca, assim, tentando diferenciar, linhas bem simples, né? né? Que a inveja eu não quero que o outro tenha. O ciúme, eu não quero perder o que eu tenho. E a cobiça, eu quero que o outro tenha. Né? Então, eu quero aquilo que o outro tem. E a inveja, eu não tenho e não quero que você tenha. É isso mesmo? Não sei, quer dizer, é claro que quando existem essas diferenças, quer dizer, eu não conheço o livro do Zueni Ventura. É uma mas prosa, né? Mas ao mesmo tempo é mais ou menos isso, quer dizer, do ponto de vista do qual eu me coloco, é um ponto de vista talvez que não tem uma resposta única, porque eu mobilizo principalmente a filosofia e a psicanálise, mas também um pouco de história, de antropologia. Quer dizer, na verdade, nesse sentido, o Zueni Ventura ele se alinha mais ou menos nessa discussão, é que, por exemplo, o ciúme, a inveja e o ódio, eles têm sempre a ver um modo de se relacionar com os objetos. Objeto aqui não coisas, né? Um modo de se relacionar com aquilo que eu suponho ter, pressuponho ter, ou aquilo que eu suponho ter, pressuponho que o outro tenha. Sim. Né? Então, no caso da inveja, a relação com o objeto, ela é uma relação muito, muito problemática. A gente pode ver no que significa etimologicamente a palavra inveja. Isso é um caminho bem legal, porque é uma palavra que é invidere, que significa, no primeiro sentido, olhar, videre em latim, olhar in dentro. Né? Então, olhar dentro de. Daí que, então, a inveja é um olhar mal dentro de. Então, mal olhado, seca a pimenteira, etc, etc. Mas tem uma outra ideia possível, quando o in, de invidere, é a partícula negativa, como no latim. Quando eu digo invisível, é o não visível. É o não visível. Quando eu digo invidere, a inveja é um não olhar, é um não ser capaz de olhar e, por conseguinte, de perceber as diferenças entre um e o outro, entre eu e o outro, e de desejar aquilo que eu suponho ou aquilo que o outro tem. Porque, do ponto de vista psicanalítico, não precisa ter. Não precisa ter efetivamente. O outro não precisa ter efetivamente alguma coisa. A inveja não surge necessariamente do outro ter algo. Mas surge da minha fantasia. É da sua fantasia. Ela pode surgir da minha fantasia de achar que o outro tem. Exato. Né? Com certeza. Que o outro tem. O grande problema é que esses sentimentos, aí eles são constitutivos, né? A Dani está ali inquietíssima porque tem perguntas sobre isso mesmo, sobre exatamente isso. O Alex Barata do Marco pergunta se é possível sentir inveja de pessoas que não têm nada, nem riquezas, nem beleza, nada. E, se possível, como já foi falado, que sim, por quê esse sentimento? Evidentemente porque é exatamente isso, porque você não precisa, a pessoa não precisa ter efetivamente, mas ela vai ter algo que não é dessa ordem, nem da beleza, nem dos bens, mas vai ter alguma coisa que eu fantasio que ela tem. Né? Posso fazer uma pergunta? Claro, claro. Muita gente diz inveja boa. Eu tenho, Renata, morro de inveja dos seus olhos, mas é inveja boa. Tem essa Existe história. a inveja boa? Exatamente. Aí a minha inveja resposta branca, né? é a inveja branca, que é muito pior. Muito pior, né? A inveja racista. A minha resposta é a preconceituosa. seguinte, essa é uma pergunta importante, porque de um lado nós podemos dizer que esses afetos obscuros em geral, a inveja entre eles, que na tradição ocidental a inveja é o pior de todos. Com certeza. Né? Na nossa tradição. A gente pode dizer que eles podem ter algo que é comum e universal, né? Que é constitutivo do sujeito, que é constitutivo de qualquer pessoa, mesmo que a gente tenha dificuldade de reconhecer. Mas, por outro lado, nós não vivemos nos mesmos lugares, nós não temos as mesmas histórias, a mesma cultura. E aí a cultura brasileira, ela é especializada em minorar, em colocar panos quentes. E a inveja boa, a inveja terrível, a inveja branca, a inveja boa,
é justamente uma forma... Um eufemismo. Exatamente. Uma forma de abrandar, de minorar, de fazer com que a inveja se torne aceitável. Com certeza. Né? E de certa forma, desculpa, que é uma coisa interessante, de certa forma, tentar coibir o aspecto mortífero. Diga, Haddad. Você diz de amutecer as coisas, de eufemismo, de camuflar. O Florestan tem uma frase muito interessante. Ele dizia que nós temos vergonha de ter preconceito. Nós temos preconceito de ter preconceito. Com a inveja deve ser a mesma coisa. Com certeza. Deixa eu aproveitar um pouquinho isso que você falou de viver, né, de habitar, né, lugares diferentes, espaços diferentes. Nós estamos falando disso agora, antes do programa começar aqui. Eu, Ana Paula Bezerro, Nassif, Jordi, todo mundo estava aqui no estúdio. Dessa questão desses sentimentos, como a inveja que nós estamos falando aqui, se podem ser diferentes em lugares diferentes. Países diferentes, continentes diferentes? Sim, porque eu tenho a convicção que sim, porque meninos e meninas não são, por exemplo, não são iguais em todas as culturas. As relações afetivas, as relações amorosas, o modo de se relacionar não são iguais em todas as culturas. Eu tenho plena certeza disso. Então, ou se ela é universal, né? Não, tem um aspecto, universal, tem um aspecto que é universal. Agora, eu acho que os modos como nós solucionamos, e a nossa cultura é a cultura da negociação. A gente negocia tudo. Né? Isso tem estudos. A gente tem um jeitinho. Os estudos sociológicos estão cheios disso, da cultura da negociação. Então a gente negocia com os afetos obscuros, né? Valorizando a família, o ideal da família, o ideal do amor, etc. Como se na família não houvesse inveja, ciúme, tudo mas isso é mais. O centro, é a historinha. Onde mais tem, né? As duas histórias bíblicas fundamentais sobre a inveja, elas têm desfechos diferentes, mas são histórias fundamentais. Caim e Abel e depois o filho pródigo. Lembrem? O filho mais velho volta, tá a festinha, ele reclama do pai. Não vamos esquecer de José, que foi vendido pelos irmãos. Por exemplo, aí, né? Você não lembrava. A Bíblia está cheia de história. E eu queria pegar saindo lá do Velho Testamento, né, e passando pelo filho pródigo, e queria voltar para a questão das mídias sociais. Um espaço de visibilidade de um eu, não detectável materialmente, mas que tem sido um espaço pródigo em manifestação desses afetos obscuros, de ódio, né, e da inveja, e de suscitar inveja. E como como costumam se dizer de forma bem rasteira, mas não tem ninguém feliz nas mídias sociais, não é? E o espaço de felicidade ou de provocação de infelicidade ou de inveja abunda nas mídias sociais. Como é que tu vês isso? Esse ideal, essa noção de felicidade que se coloca, e por outro lado, né, uma cultura da inveja, ou seja, a vida de fulana parece tão perfeita, né, no Facebook. Nossa, como no Instagram ela está bem fisicamente, não é? Como é que tu percebes isso? Como é que essa realidade, que é uma realidade que faz parte do nosso real, né, mas que se constitui no espaço virtual, mas está presente na nossa continuidade, não é? E ela provoca afetos obscuros. Aliás, ela amplia essa obscuridade, não é isso? Exato, quer dizer, o espaço virtual não está inteiramente separado do real, muito pelo contrário, entendeu? Quer dizer, nesse sentido é que eu não concordo muito com esse tipo de tese. Já falei isso aqui a outra vez que eu vim, de que, enfim, no Facebook você não é autêntico, como se você tivesse uma autenticidade, uma verdade que você esconde conscientemente no Facebook, por exemplo. Eu acho exatamente isso. Eu acho que você tem hoje uma facilitação enorme de expressão dos afetos obscuros, embora eles apareçam mascarados, eles apareçam mais explicitamente, mas eles aparecem. Agora, o que é assustador é justamente porque nós, acostumados a colocar os panos quentes, ficamos absolutamente assustados quando nós reconhecemos ou percebemos que o nosso colega de trabalho, o nosso vizinho, alguém papapá, está lá na internet, está lá no Facebook, calcionando, valorizando aquilo que nós abominamos.
não é? Revelador, né? Muito pelo contrário, não é a máscara, entendeu? Como no geral se pensa. É um espaço de revelação, porque você como se você... A grande ilusão é como se você estivesse protegido. Você está ali diante do seu aparelho, seja ele qual for, como se aquilo lhe protegesse e que você pode, então, dizer aquilo que você quer. A minha posição relacional, quem é meu amigo nas redes sociais sabe que eu posto, eu falo, às vezes, como eu estou dizendo, às vezes depois, poxa, eu me sinto culpado, e tal, mas eu acho assim, o que para mim é fundamental é que eu não aceito determinadas posições próximas da visibilidade, que a ideia da visibilidade vai resolver isso, aquilo. Como, por exemplo, para ficar mais claro, você falou da empatia agora há pouco. Ora, essa ideia de, você colocar no Facebook, depois de uma semana de namoro, que você encontrou um grande amor, entendeu? Sabe? E você fazer caras e bocas de felicidade, e eu digo isso em todos os tipos de relações, não só homem e mulher. Né? Entendo. Quer dizer, é uma coisa assim, absolutamente... ou você acha graça, até porque muitas vezes você conhece a pessoa e sabe que daqui a pouco vai acabar. Mas tem esse princípio da visibilidade. Por exemplo, no meio gay, não sei nem que palavra eu tenho que dizer, isso é muito comum. Quer dizer, é uma forma, vista em geral como uma forma de afirmação de si, de contestação de si. Então você tem que se... Eu não estou dizendo que isso é feito da mesma maneira por todos. Entendi, claro. Isso é importante. Claro. Mas tem uma espécie de princípio geral que você tem que dar uma forma de visibilidade. Ontem foi muito engraçado, porque ontem tinha que fazer o aniversário os meus amigos mais próximos da minha história pessoal, afetiva. Aí todo mundo assim, tem que ter um textão no Facebook. Eu disse, para me provocar, né? Para me provocar. Não, tem que pôr um textão no Facebook. E é bacana porque nós vamos falar bastante Entendeu? disso na entrevista com a Haddad, né, Haddad? Tem uma coisa que você está falando aí, essa coisa do Facebook, né? Que a gente fala muito assim, eu sinto inveja de alguém. E aí a pessoa posta a foto no Facebook, mas acontece muito da pessoa postar foto no Facebook para causar inveja em alguém. Isso. Que a gente sempre vem muito de cá para lá, né? Eu sentindo inveja de alguém, mas acontece muito verdade, de você postar a foto. Exato. Eu quero causar inveja. Querendo causar Eu isso. quero dizer que hoje que eu estou muito bem, né? E assim, o tempo inteiro, se você não pode Eu no quero Facebook mostrar parecer o triste hora namorado, eu nenhuma. quero mostrar o boy. Eu quero mostrar que a minha casa é linda. Eu quero mostrar que as inimigas se cortarem. Entendeu? Então, Isso eu ouço o tempo inteiro. O tempo inteiro. Vou Beijinho no postar ombro é isso. isso. Vou postar O isso. beijinho no ombro Até é um o número retrato de disso, curtidas que você tem é para causar inveja nas pessoas. Tem aplicativos que fazem você ter mais curtidas, que é para as meu pessoas Deus, acharem que você é popular e terem inveja É só de você. assistir o Black Mirror, né? A É a série rede dos maravilhosa. afetos, não é, professor? É a rede dos afetos, não é? Exatamente. É a rede dos afetos obscuros e não obscuros, né? Exatamente. O Face, com certeza. A Ana falou uma coisa É. certíssima. Exatamente isso. E o que para mim é importante é que a gente tente discutir a finalidade do ciclo, não é? Que a gente possa pensar nisso, discutir, falar, tentar colocar essas coisas em discussão para ver se nós encontramos mecanismos de resistência, mecanismos mais eficazes do que ficar sempre na defensiva e fazendo essas propostas que são muito simpáticas. Agora, se a gente for pensar na inveja como um dos pecados capitais Exatamente. também, não é? E assim, eu acho que é o que ninguém confessa que sente que tem, né? Os outros até você diz, eu sou gulosa, né? E outros. Até se diz eu estou com ódio de alguma Isso, coisa. mas a Mas a inveja inveja é quando a ordem ninguém Só branca, desconfessável. só branca. Exatamente. Só a tal Só da a inveja boa. branca, boa e Você tal, tem, né? exatamente. Mas a inveja ninguém confessa. Imagina, eu invejosa, jamais. Exato, mas isso acho que tem a ver com o fundo dessas histórias fundadoras do cristianismo. É Né? da tradição judaico-cristã. Então. Tem uma coisa a ver com isso, né? Tem uma coisa forte a ver com isso, né? Quer dizer, a história de Caim e Abel é muito significativa, né? Muito significativa de que ali na primeira família
já tem a catástrofe. Né? Temos mais, Dani? Temos a participação da Graça Vieira, do bairro do Reduto. Ela fala que o invejoso não vive a vida dele, vive a vida da sua presa, da pessoa que ele inveja. E também temos a participação do Otávio Pessoa. Ele diz que, segundo o rabino Newton Bonder, no livro A Cabala da Inveja, a inveja é um sentimento próximo. Ela ocorre dentro da família, entre vizinhos e outros vínculos dessa natureza. Ele pede o seu comentário sobre essa afirmação. Começando por isso que a gente acabou de falar, não é? Quer dizer, a inveja, ela é constitutiva das relações afetivas. Ela é constitutiva da nossa subjetividade, né? Mas é o sentimento, um afeto muito, muito, muito difícil, mas ela nos ronda o tempo todo. Né? Deveríamos falar mais sobre a inveja, não é? Exatamente. Para podermos terapeutizá-la, inclusive, né? A ideia é justamente que a gente não pode continuar enfiando a cabeça debaixo ou suavizando, né? Suavizando o tempo todo. Né? E a primeira pergunta sobre a presa, o invejoso ele está muito aprisionado, né? O invejoso está muito aprisionado nessa possibilidade de que o outro tem alguma coisa que eu não tenho, que eu gostaria de ter, de querer viver a vida dele, ele pode ser isso ou pode ser aquilo. Eu vou falar também, que é um ponto importante do curso. É isso que eu ia perguntar no curso, como é que você vai abordar esse tema, né, da inveja, e aí para você explicar, porque aí você vai falar, e eu imagino que à luz da psicanálise, da filosofia, claro, e não sei se da antropologia também um pouco, enfim, como é que você vai abordar esse tema? Pois é, eu tenho mais ou menos um procedimento comum nesse ciclo, que é começar justamente trabalhando com essa espécie de narrativas modelares da nossa cultura, né? Eu posso recorrer, no caso, à mitologia grega, como no caso do ódio, e posso recorrer agora, no caso da inveja, né, às narrativas bíblicas que são muito próximas de nós. E a partir daí, das próprias narrativas bíblicas, das duas narrativas, então eu vou tomar os dados que vão ser possível para pensar junto, porque desde os filósofos como Aristóteles, como a tradição da filosofia cristã, para poder chegarmos mais perto de nós no momento que me interessa discutir bastante, que é o momento da psicanálise. A inveja nossa de cada dia. Freud e a sua afirmação polêmica, o feminino, a inveja do pênis, o medo da castração, todos esses clichêsões assim que a gente... Então é legal também pensar. E depois tem uma obra de Melanie Klein que é fundamental, que se chama Inveja e Gratidão, que é uma pós-freudiana, para terminar com o meu pós-freudiano favorito, que é Jacques Lacan. Então, quer dizer, tem um caminho aí, a gente faz isso hoje e amanhã, de manhã. Quem quiser participar do curso ainda pode, tem as informações, eu passei as informações do site, dos telefonemas. Exatamente. Né? É um lugar super agradável, lá na Fortiori, um auditório bacana, uma recepção muito calorosa e afetiva por parte dos meus amigos de lá. Hoje à noite? Hoje à noite e amanhã de manhã. Bacana. E aí você vai falar sobre isso. Ainda temos alguma participação, Dani? Dade quer falar mais uma coisa sobre inveja? A gente ainda tem um tempinho. Não sei se a Ana quer falar um pouquinho mais, o Saulo quer fazer alguma pergunta. A gente fala da inveja sempre com esse lado muito negativo, né? Mas será que a inveja, fazendo parte da gente, não pode ter uma coisa boa por trás? Assim, eu sentir inveja e isso me movimentar a fazer uma coisa para mim até boa? A relação entre admiração e inveja? Seria por aí, seria né? Isso? A relação? Pois é, eu penso que se nós conseguirmos... Porque, veja só, eu acho que o grande problema, digamos assim, a dimensão trágica da existência, vamos falar nesses termos, é justamente o fato de que o amor pode ser terrível. Quer dizer, eu vou dar o exemplo do amor, porque a gente acha que o amor é sublime, o amor né? É sublime. Sempre. Quer dizer, o amor pode ser terrível, mas por que o amor é terrível? Porque ele é permeado pelos afetos obscuros. A minha posição é de que tudo vai depender de como a gente vai, né, viver administrar isso, gerenciar isso, viver isso, né?
como é que a gente pode, digamos assim, estabelecer uma relação com as potências mortíferas, destrutivas que a gente tem. Não é? Então, essa que é a grande questão. E eu acho, na verdade, por isso que eu não coloquei os maus afetos. Eu coloquei os afetos obscuros, porque eles lançam luz também. Eles não são obscuros apenas porque são escuros e desconhecidos. Muito pelo contrário, eles são próximos e familiares. Né? Mas quem é que os obscurece? Né? Somos nós. Porque eles lançam uma luz muito grande sobre quem nós somos e sobre o modo pelo qual nós nos relacionamos. Não é? Então, essa historinha dos irmãos, ela se estende do ponto de vista social e político para a história de um país, para a história de uma nação. Porque, afinal de contas, somos todos brasileiros, filhos do mesmo chão, da mesma terra, da mesma pátria, da mesma cultura. E nos odiamos tanto, não é? E invejamos Miami, sei lá onde, o quê, e queremos, não é? Agora estamos invejando, parece que mais Portugal, né, professora? Eu adoro. Que é lindo, maravilhoso. Eu adoro Portugal. Mas acho que a relação a classe é média outra. continua invejando Acho que a relação Miami, é que outra. continua invejando Miami. Claro que continuaremos falando disso aqui muito tempo mais, que é maravilhoso, é instigante, é sempre bom você vir aqui mesmo, de verdade. E aí dá vontade de todo mundo fazer o curso, com certeza, né? Ir lá com você hoje e amanhã legal, para participar. legal. Muito bom. Te agradeço imensamente por ter vindo conversar. Obrigado.